E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Matheus, sou nutricionista e hoje a gente vai comentar sobre um problema muito comum no dia a dia. Mas, Nutri, eu passo o dia inteiro trabalhando e eu chego à noite e eu como qualquer coisa que aparecer. Eu chego com uma fome de capivara raivosa. E agora? O que eu posso fazer? Porque o meu problema é a noite. É muito comum eu receber esse tipo de comentário, inclusive eu citei exatamente o que me mandaram lá no Instagram. E é justamente sobre isso que a gente vai comentar hoje. Então, se você gostou do tema, já peço que você me ajude a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Se você conhece um amigo ou uma amiga que irá se beneficiar com esse tipo de conteúdo, não deixe de compartilhar, porque com certeza você vai ajudar o coleguinha também. E por tabela, acaba me ajudando e incentivando o meu trabalho. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai discutir sobre esse desafio muito comum sobre a alimentação em meio a uma rotina super agitada de trabalho, tá? Uma vez que as pessoas acabam comendo de uma maneira inadequada à noite, seja por uma falta de organização. Então hoje a ideia é a gente tentar explorar um pouquinho sobre as consequências desses hábitos, tentar trazer algumas estratégias para a gente evitar esses excessos noturnos. A gente sabe que manter uma alimentação saudável por si só já é um grande desafio. E nem sempre é fácil, especialmente quando a rotina é super, hiper, mega agitada e que grande parte do dia a gente passa fora de casa, ou seja, trabalhando. Então, com a correria do dia a dia, muitas vezes acabamos deixando um pouco a alimentação de lado e quando chegamos em casa à noite, cansada, o cansaço acaba tomando conta. E é nessas horas que é muito comum a gente optar pelo que é mais rápido, o que é mais prático de comer e que geralmente nem sempre significa fazer escolhas saudáveis. Geralmente a gente acaba optando por coisas que geralmente não são saudáveis. Fast food, por exemplo, alimentos hiper mega industrializados, biscoitinho com manteiga, ou aquele pedido, né, no delivery, no iFood, porque geralmente tem aquele cupom de desconto que chega a ser muito favorável naquele momento que você chega cansada, estressada, ansiosa e aparece aquele cupom lá naquela abinha no seu no seu celular. Opa, 20% de desconto e ainda com frete grátis? Ou é melhor eu ir chegar ali no meu fogão, preparar meu arroz, meu feijão, minha saladinha? O que que você acha que vai acontecer? É muito provável que a gente acabe optando pelo mais comum. Então, nesse cenário, é super comum isso acontecer com a gente, comigo, com você e com qualquer pessoa. Depois de um dia cheio de compromissos, responsabilidades, a última coisa que a maioria das pessoas quer ter é pensar e ter o trabalho de preparar uma refeição balanceada. E o problema é que, com o tempo, esses deslizes à noite podem atrapalhar não só a sua saúde, mas também seu objetivo de manter uma alimentação saudável que impacta diretamente na sua qualidade de vida. Então é um grande problema e que temos que cuidar disso. E é por isso que eu estou tentando trazer essa temática que é super importante, que muitas vezes a pessoa acaba sofrendo sozinha, achando que acontece apenas com ela. E não. Eu diria que uns 70% dos meus pacientes acabam sofrendo com esse problema de trabalhar muito e acabo exagerando à noite. Então chegam ao meu consultório com esse tipo de problema e eu acabo trabalhando essa temática juntamente com eles para tentar ajudar de alguma forma e aí, de fato, a gente consegue traçar algumas estratégias para melhorar essa rotina, tá? Mas calma. Depois de tudo, toda essa problemática que eu acabei de enfatizar, dá para a gente contornar isso, tá? O importante é reconhecer, o primeiro passo é reconhecer que isso acontece e que esse desafio é real, tá? E para isso, depois que a gente começa a reconhecer, a gente começa a pensar nas pequenas mudanças que a gente pode fazer para manter o foco, para a gente deixar a rotina mais fácil. E a partir disso, a gente consegue montar algumas estratégias para a gente facilitar a nossa vida e para facilitar nossas escolhas e a nossa alimentação saudável. Antes da gente entrar propriamente dito nas estratégias,
É importante a gente entender o motivo pelo qual isso acontece, de comer muito à noite. Então, quando a pessoa chega no meu consultório e fala que o problema é à noite, que tem aquela fome de capivara raivosa e quer comer até o reboco das paredes, eu penso em três grandes pontos. Primeiro, fadiga e tomada de decisão. Segundo, fome acumulada. E terceiro, compensação emocional. Falando primeiramente em fadiga e tomada de decisão, é comum ao longo do dia a gente fazer várias escolhas, pequenas e grandes. E com isso, a gente vai esgotando nossa capacidade de decidir de forma consciente. Desde a hora que você acorda até na hora que você vai dormir, você está tomando decisões. O ponto é que durante a jornada de trabalho, muitas vezes é muito requisitada a nossa capacidade de tomar decisões. E eu já falei dessa região do cérebro e eu vou repetir. Quem é responsável por por fazer essas escolhas, essa tomada de decisão consciente, uma das principais regiões é com certeza o córtex pré-frontal, que é uma região que fica logo aqui atrás da nossa testa. À medida que a gente vai utilizando ele ao longo do dia, a gente vai gastando, a gente vai fadigando. E quando você chega em casa cansada, a probabilidade de você ceder aos seus impulsos, porque o córtex pré-frontal já não está conseguindo tomar decisões de maneira consciente, porque ele está cansado, vamos assim dizer, é muito grande. Você acabar olhando o celular e, opa, vou pedir um iFood, vou comer uma coisa que nem sempre é o mais saudável. Então é muito importante a gente se atentar a isso, que está diretamente atrelada à questão, ao quesito de planejamento e organização. Por quê? Se você chega em casa cansada e sabe que a sua capacidade de tomar decisões ao longo do dia, ela vai se esgotando, opa, eu sei que chegar às 18 horas em casa cansada, eu vou ficar muito a probabilidade de eu pedir alguma coisa prática e que nem sempre vai favorecer o meu processo hoje de emagrecimento, por exemplo. Então, é melhor que eu me organize. Opa, por que não deixar uma marmita pronta para eu só chegar em casa e esquentar? É melhor do que você chegar cansada e ainda ter que pensar: "Meu Deus, ainda ter que fazer o arroz, feijão, a salada". Nossa, só de pensar já deixa cansado. Então a gente precisa facilitar nossas escolhas. A gente precisa facilitar os nossos bons hábitos. Se você chega em casa e já tem tudo preparado, é muito mais fácil você só chegar, esquentar e comer. Então, por isso que eu digo que essa questão de fadiga e tomada de decisão é um dos fatores que te levam a comer mais à noite, e que uma das estratégias que você poderia fazer justamente para contornar essa situação é se planejar, é deixar alguma coisa minimamente pronta, seja um jantar mesmo, seja um lanche prático que você poderia fazer, mas deixe minimamente pronto e planejado para só você chegar em casa e realizar essa refeição. O segundo ponto é aquela fome acumulada. Muitas vezes você pode acabar pulando refeições ou comendo mal ao longo do dia, e é normal chegar à noite com aquela fome. Afinal das contas, você não consumiu as calorias necessárias ao longo do dia. E esse acúmulo de fome faz com que você sinta mais vontade de comer. E às vezes pode ser muito difícil a gente controlar as quantidades quando a gente está com muita fome. E principalmente é mais difícil ainda a gente optar por alguma coisa mais saudável e leve quando a gente está numa escala de fome de 8, 9 ou 10, né? Uma fome muito alta. Então, pular refeições ao longo do dia ou comer de maneira inadequada ao longo do dia é um grande tiro no pé, porque você vai chegar à noite cansada, já com uma fadiga mental e ainda ter que decidir conscientemente por uma opção saudável, estando com a fome 8, 9, você está pedindo para errar. Você está pedindo para falhar. Então é importante que você se planeje e, com certeza, não pule refeições para facilitar suas escolhas, porque seria muito melhor você chegar em casa, claro, cansada depois do trabalho, mas com a fome controlada, nível 4, 5, do que chegar numa fome 9, 10. É muito mais provável que você, na fome nível 4 e 5, que é uma fome mais baixa, que você não está com aquela fome de, meu Deus, tô tremendo.
É muito mais fácil você controlar os seus impulsos, porque no final das contas você não está com tanta fome, no nível 4 e 5, do que tentar fazer boas escolhas com aquela fome 9 e 10. É muito mais difícil. Você tem que ser muito guerreira para conseguir fazer isso, ok? E o terceiro ponto, compensação emocional. É fato. O estresse e o cansaço acumulados também têm um papel muito importante nessa questão de exagerar à noite. Depois de um dia cheio de responsabilidades e desafios, é comum a gente acabar buscando algum conforto, e principalmente na comida. A gente chega cansada, estressada, meu Deus, hoje eu mereço. Geralmente esse "eu mereço" está atrelado a uma comida hiperpalatável para tentar aliviar aquele estresse. E assim, não tem nenhum problema usar a comida para ter prazer, mas você utilizar a comida como um refúgio para aliviar o estresse e a ansiedade pode acabar sendo uma válvula de escape no tiro no pé. O importante é que, sim, a alimentação pode ser utilizada em alguns momentos para gerar prazer, para aliviar, mas se você só utiliza a comida e não tem outras, outras coisas para você aliviar esse estresse, como atividade física, leitura, escutar uma música, enfim, tomar um banho relaxante, se você também não utiliza de outros meios para aliviar esse estresse e ficar apenas condicionada à alimentação, com o tempo, a médio e longo prazo, pode prejudicar a sua saúde, sua qualidade de vida, e aí você vai ficar tendo aquela insatisfação corporal que vai gerar mais ansiedade, estresse, gerando ansiedade, estresse, desconta na comida, e desconta na comida, aumenta o peso, enfim, vai virando aquele ciclo interminável, ok? Então, quando a pessoa chega para mim e fala que sente muita fome à noite, o problema é à noite, eu penso principalmente nesses 3 pontos. É a fadiga e a tomada de decisão, fome acumulada e a compensação emocional, que é muito, muito comum. Então, quando você chega em casa e sente aquela vontade de descontar tudo na comida, saiba que não é um sinal de fraqueza, apenas reações do nosso corpo mediante a fadiga mental, ao cansaço ao longo do dia a dia e aí as nossas emoções. Então, o segredo está em avaliar e entender quais são essas armadilhas, o porquê isso acontece, para a gente se preparar para enfrentá-las, no final das contas. E claro que não devemos esquecer de quais são as consequências de você acabar exagerando à noite, né? E o primeiro ponto é em relação ao nosso sono. Você até pode sim dormir, capotar, mas você pode não ter qualidade do sono. Eu já falei aqui algumas vezes, dormir e ter qualidade são 2 coisas diferentes. Você pode sim dormir, mas o sono, a arquitetura do sono é dividida em 4 fases, mais a fase REM. Muito provavelmente que você não consiga fazer o ciclo adequado passando da fase um, 2, 3 e 4 num tempo adequado. Então você sim consegue dormir, mas com aquele sono superficial e acaba acordando quebrada. E quais são as consequências de dormir mal? É aumentar um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. Então sua percepção de fome no outro dia tende a ficar maior, seu gerenciamento de estresse e ansiedade tende a ficar pior. E você estando ansiosa e estressada, muitas vezes pode favorecer você comer ainda mais. Então, é um grande problema. E uma segunda consequência que eu consigo pensar aqui agora é em relação ao ganho de peso. Se você exagera muito à noite, você acaba consumindo mais calorias do que deveria, e muitas vezes a pessoa até tenta fazer aquele jejum ao longo do dia, mas acaba extrapolando muito à noite e o que que adianta, né? Se restringir muito durante o dia e acabar exagerando à noite. Não, acho que não foi uma boa escolha, né? Acabou sendo um tiro no pé. Então, exagerar muito à noite pode sim favorecer o ganho de peso se você extrapolar nas calorias e chegar num superávit calórico. Então, pode favorecer o ganho de peso, tá? Então, isso é muito importante a gente se atentar. E claro, uma coisa que acontece geralmente nessas pessoas que exageram, isso é mais uma percepção minha de prática do consultório. Geralmente essas pessoas que exageram muito à noite acabam não tendo tanta fome no período da manhã.
Ah, Matheus, é porque eu não tenho tanta fome de manhã. Aí eu vou olhar a noite do indivíduo comendo até o reboco das paredes. É óbvio que você não vai ter fome no período da manhã. Você está exagerando muito no período da noite e de manhã você até acorda um pouquinho enjoada. Então é muito comum isso acontecer. E se atente. Aí você deixa de comer no café da manhã de maneira adequada, aí come no horário do almoço, pula o lanche da tarde e exagera à noite. Acorda no café da manhã, não consegue tomar o café da manhã porque comeu muito à noite, faz o almoço, capenga no lanche da tarde e exagera à noite. E fica esse ciclo vicioso eternamente. Então é importante você reconhecer que isso acontece. Agora entrando especificamente na parte de estratégias para a gente evitar o exagero à noite, eu acredito que a essa altura já tenha ficado claro do que a gente poderia fazer, inclusive eu já falei algumas coisas. Mas caso não tenha ficado claro, acho importante enfatizar. Primeiro ponto, planejamento. Quem não se planeja está planejando errar. Ponto. Se você não está se organizando, se você não está planejando as suas refeições, você está planejando simplesmente falhar, fracassar no seu objetivo. Então, é muito mais fácil a gente otimizar o nosso dia e facilitar nossas boas escolhas se já tiver tudo planejado e organizado. Opa, tá no lanche da tarde, tá na hora do lanche da tarde? Eu trouxe meu lanche da tarde de casa, então é só pegar e comer. Olha aí que maravilha. Por quê? Porque você se organizou. Se você chega em casa cansada e já tem uma marmitinha pronta, alguma coisa minimamente pronta para você só preparar ali rapidinho, nossa, facilitou demais a rotina. Então, planejar é facilitar a nossa rotina, é criar um ambiente favorável para que as nossas boas escolhas sejam uma opção óbvia e que isso fique claro, ok? Segundo ponto, lanches inteligentes. Se você tem uma rotina corrida de trabalho, porque passa o dia inteiro, das 8 às 18 até às 20, enfim. É importante que você tenha lanches coringas para que você consiga realizar ao longo do dia. E aí eu já gravei algumas coisas aqui te ensinando a utilizar a padaria ao seu favor, o supermercado, o restaurante ao seu favor. Então é importante que você faça esses lanches inteligentes, seja com frutas secas, seja utilizando, opa, acabou a câmera aqui, mas voltamos. Seja utilizando a, o restaurante, padaria, enfim, esses lanches práticos, ok? Terceiro, jantar simples e nutritivo. Ah, Matheus, mas eu não gosto de comer o arroz e o feijão e, enfim, a carne. Eu não gosto do jantar igual ao almoço. Eu prefiro o lanche. Perfeito. Faça uma refeição, um jantar simples, barra lanche, né? Você poderia pegar um Rap 10 junto com uma saladinha, colocar um frango desfiado, um ovo, um queijo. Pô, fechou. Pronto, você fez um lanche super prático e rápido. Então é pensar nisso. É você deixar tudo planejado para você não ter que pensar na hora que você estiver cansada, estressada e ansiosa. Imagina que você vai ter que pensar em tudo isso ainda, cansada e estressada. Nossa, não dá. Então a gente precisa facilitar nossa rotina. E aí, essas três estratégias aqui já bate de frente no que a gente quer, que é resolver os problemas de fome noturna, que a gente acaba comendo muito à noite. Então, planejar as refeições, fazer os lanches inteligentes para que você não pule essa refeição e não deixe essa fome acumulada bater na porta à noite e fazer um jantar simples, deixar minimamente preparado. Fazer um lanche barra janta à noite, porque é mais prático, mais rápido, isso vai facilitar demais a sua rotina. E para a gente finalizar aqui com chave de ouro, eu quero que tentar deixar bem claro que mesmo com uma agenda superlotada e cansada, no final do dia é possível fazer boas escolhas para você cuidar da sua saúde, que é um bem muito precioso. E o segredo está em prestar atenção nos seus hábitos, é encontrar uma forma de controlar de maneira que seja simples na sua rotina. E com um pouco de organização, intenção e objetivo em meta, você pode equilibrar mantendo o controle sobre a sua alimentação. Lembre-se, não precisa ser perfeito. Cada pequena mudança que você fizer vai te levar mais perto do seu objetivo. E eu espero que com essas orientações e um pouco de planejamento por sua parte,
faça você trilhar um caminho rumo à alimentação mais saudável e que você consiga, eh, melhorar as suas escolhas no período da noite, que você consiga melhorar a sua percepção de fome ao longo do dia, para que você consiga se alimentar bem e cuidar da sua própria saúde, ok? E o recado final: se você gostou desse episódio de hoje e gostaria de incentivar o meu trabalho e ajudar um coleguinha, compartilhe esse conteúdo. Se você está escutando no Spotify ou se você simplesmente está me vendo no YouTube, compartilhe com aquela amiga, com aquele amigo, porque isso vai me incentivar a trazer mais episódios como esse, ok? E se você não me acompanha lá no Instagram, eu já peço, me acompanha lá, Mateus de Souza Nutri, porque todos os dias eu estou postando conteúdos como esse lá no Instagram. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.